Olá, bonsoir. Aqui na França já são quase 8 da noite, mas continua claro, né? Porque no verão aqui os dias são longos e até 10 da noite, às vezes 11 da noite. A gente ainda tem aqui nessa região da França, ainda temos sol. Então, bonsoir para todos vocês. Eu gostaria então de dizer bem-vindos a todos vocês a esta meditação que será sobre a misericórdia e sobre a graça de Deus. E hoje é dia 16 de julho e o meu primeiro texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, e isso através de sua graça. Muito interessante esse texto que mostra que a graça de Deus é a fonte desta salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Muita gente pensa que o Antigo Testamento só fala da lei e que a graça só vai, então, ser manifestada no Novo Testamento com a vinda de Jesus, com a chegada de Jesus aqui. E tudo isso as pessoas falam porque elas leram João capítulo 1 e verso 17. E João capítulo 1, verso 17 diz o seguinte: pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse texto não está dizendo que no Antigo Testamento não havia graça, ele está apenas dizendo que a lei veio por meio de Jesus Cristo, mas a graça ela foi manifestada por meio de Jesus Cristo. Pardon, desculpa, a lei foi dada por Moisés e a graça veio por meio de Jesus Cristo. Mas esse texto não está dizendo que não existe então graça no Antigo Testamento, porque se Deus existe, existe graça e existe o tempo todo. E não sei se você percebeu, a gente vai voltar a esse texto, mas o texto de Timóteo diz que é através de Jesus Cristo depois de tempos eternos. Interessante isso, desde os tempos eternos. Não, isso quer dizer que a graça é tão eterna quanto Deus é eterno. É uma conclusão tão lógica de pensar que no Antigo Testamento ele fala da lei. E o Novo Testamento fala, então, da graça de Deus. Mas isso não quer dizer que o Antigo Testamento também não fala da graça de Deus. A gente vai ver que Deus agiu com graça na vida de muitas pessoas. É uma hipótese certa de pensar que o Novo Testamento fala da graça de Deus. Mas porque ele é centralizado sobre a graça de Deus. E esta graça de Deus é manifestada plenamente em Cristo Jesus, mas isso não quer dizer que Deus no Antigo Testamento não é um Deus de graça. Se Deus não for de graça, a gente nem existe. Imagina então se Deus só fosse um Deus rigoroso, colérico, sem graça nenhuma. Qual é a diferença então entre graça e misericórdia? Nós estamos estudando sobre a misericórdia e já meditamos muitas vezes no ano de 2020 e 2021 sobre a graça de Deus. E a gente sabe que a palavra graça no Antigo Testamento vem de uma palavra que quer dizer se prostrar. Quando uma pessoa grande se prostra diante de uma menor, se inclina, na verdade, se inclinar. Se inclina na direção de alguém que é inferior. A palavra misericórdia, às vezes, também é traduzida como amor, como bondade, é uma manifestação dessa bondade de Deus. E não existe, então, misericórdia, a gente não entende o que é misericórdia se não houver uma situação de miséria. Inclusive, na palavra em francês, em português, que vem da palavra latina, tem a palavra miséria dentro, né? Coração e miséria. Quando você tem uma compaixão, uma piedade muito grande por alguém, isso então é uma misericórdia. A gente viu, inclusive, na nossa meditação sobre a misericórdia, em Lucas capítulo 1, verso 78, no Cântico de Zacarias, que Zacarias diz então que o fato do sol ter se levantado sobre nossas vidas para nos mostrar o caminho da justiça é porque Deus se manifesta com as entranhas da sua misericórdia. Ou seja, Deus tem uma misericórdia profunda pela miséria nossa, ele tem compaixão, uma piedade muito grande por nossa vida. Quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece, isso é misericórdia. Agora, quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece, isso é graça. Vou falar de novo. A misericórdia, então, é quando Deus derrama as suas entranhas e não nos dá aquilo que a gente merece. Agora, quando Deus te dá
algo que você não merece. Isso é graça. E você vai ver que, às vezes, no Antigo Testamento, graça e misericórdia estão misturadas, né? E você, às vezes, não consegue identificar qual é uma e qual é a outra. Será que Deus sempre foi misericordioso ou Deus só manifesta a sua misericórdia e a sua graça quando Jesus Cristo vem, através da morte e a ressurreição de Jesus? Será que a morte de Jesus é a que vai mudar o caráter de Deus para que Deus seja gracioso? Não. Nada pode mudar, inclusive, o caráter de Deus. E a morte de Jesus é primeiramente para Deus. É Deus quem envia o seu Filho para que a sua própria justiça, para que a sua própria santidade não fossem... Deus não pode nos perdoar e nos amar sem que o preço seja pago. Porque Ele é um Deus santo e um Deus justo. Correto. É por isso que Cristo morreu. Mas Cristo não morre para mudar o coração de Deus. Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Deus continua de uma eternidade a outra sendo um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Claro que a morte de Jesus, mesmo a vinda de Jesus aqui, o nascimento de Jesus, como a gente vê em Lucas capítulo 1, no final de Lucas capítulo 1, é uma manifestação das entranhas da misericórdia de Deus. Uma conclusão lógica seria de dizer que o Antigo Testamento fala sobre a lei e o Novo fala da graça, mas isso não é verdade, como a gente vai ver com alguns exemplos do Antigo Testamento. E a gente sabe muito bem que se não houver uma manifestação da graça de Deus, a salvação não é impossível. Não é possível. Não existe salvação sem a graça de Deus. Então, digamos que você merece o inferno e Deus te propõe o céu. Isso é misericórdia. Você merece o inferno, mas você não tem como ir para o céu por você mesmo. Deus te dá a salvação. Isso é graça. Deus não te dá aquilo que você merece. E Deus te dá aquilo que você não consegue possuir sem Ele. O céu e o inferno. Deus nos dará a vida e não nos dará a morte. E isso é uma manifestação tanto da misericórdia como da graça de Deus. Porque o que nós merecemos é uma punição. Deus não nos pune. Deus nos oferece um livramento. Nós não merecemos de jeito nenhum irmos para o céu. Deus nos dá isso para a graça. Tudo o que acontece de Gênesis a Apocalipse é obra da graça e da misericórdia de Deus. Ou seja, toda intervenção de Deus na história do homem é, inclusive, então, uma obra dessa misericórdia e dessa graça. A redenção é obra da graça e da misericórdia de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, está escrito, vou ler em português, vai ser melhor do que em francês. Vamos lá, então, em 2 Timóteo 1:9, que eu já li, na verdade, o final desse texto diz que este plano é desde os tempos eternos e Deus queria mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo, desde os tempos eternos. Então, não é de ontem que Deus manifesta a sua graça. Vem dos tempos eternos. Deus sempre quis manifestar a sua graça. Quando Deus se manifesta em sua graça, Deus te dá algo que você não merece. Quando Deus manifesta a sua misericórdia, você não recebe aquilo que você merece, ou seja, o mal. Deus te enche de bênçãos, de bondade, de amor. 5, então, exemplos no Antigo Testamento que vão nos falar sobre essa manifestação da graça de Deus. A primeira, então, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 6 e verso 8, que está escrito: Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Isso não quer dizer que Noé mereceu, senão não seria uma graça. Deus se inclina na direção de Noé, o grande se inclinando na direção do menor. Isto é graça. E o que Deus vai dar para Noé? Aquilo que ele não merece. Isso é graça. E quando Deus não dá aquilo que ele merece, é a manifestação da bondade, da misericórdia de Deus. Deus vai escolher Abraão para abençoar todas as nações através da sua posteridade. Paulo vai nos dizer no Novo Testamento que a posteridade de Abraão se chama Jesus.
Não é através do povo que Deus abençoa toda a humanidade. Não é através dos descendentes de Abraão. Abraão teve muitos descendentes. É através da posteridade, ou seja, de Cristo Jesus. Isso você encontra em Gênesis capítulo 12, verso 3. Em você todas as famílias da terra, ou seja, na sua posteridade, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão já morreu faz muito tempo. Abraão não tem como abençoar as pessoas, ele está morto. Mas quem abençoa Abraão é aquele que nasceu aqui e que, na verdade, vive pelos séculos dos séculos. O Filho de Deus, que se tornou homem e que viveu aqui neste planeta, na Palestina, há mais de 2000 anos atrás. Aproximadamente 2000 anos atrás ele nasceu. Um pouco mais. Então percebe que Deus fez graça a Abraão e a sua família para que eles trouxessem ao mundo, para que viesse ao mundo a descendência, a posteridade de Abraão. Um outro que também recebeu graça da parte de Deus foi José, o que está escrito em Gênesis capítulo 50 e o verso 20. Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então, Deus enviou José para o Egito, os irmãos de José, cheios de culpabilidade, pensaram que eram eles, por causa deles é que José foi para o Egito. Deus utilizou mesmo a maldade daqueles homens para enviar José no Egito, que virou escravo no Egito de Potifar. A mulher de Potifar achou que José era muito bonito e desejou ir para a cama com José. José rejeitou, um adolescente, ele foi vendido para o Egito quando ele tinha 17 anos, foi para a cadeia, na cadeia ele prosperou, da cadeia ele se tornou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso, do reino mais poderoso que existia naquela época. Ele teve que esperar 13 anos para se tornar governador e 20 anos para ver de novo os irmãos, que inclusive nem o reconheceram, porque ele havia se transformado num egípcio, né? Cabeça raspada, maquiagem da L'Oréal, aquela coisa toda que os egípcios gostavam muito. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou. Olha que interessante. Isso é graça. A graça de Deus agindo. Dando àquele rapaz aquilo que ele não merecia. Porque Deus tinha um projeto, não é mesmo? Deus é um Deus de projetos. Deus tinha um projeto muito interessante. Então a gente vê a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento na vida de José. Um outro personagem muito interessante, que inclusive vai entrar na genealogia do Messias, é Raabe. E a gente vai encontrar a história de Raabe em Josué capítulo 2 e verso 11. Não é à toa que estamos dominados pelo medo, diz Raabe. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e debaixo da terra. Maravilhoso testemunho de uma mulher que, segundo Tiago, era uma prostituta. Muitos dizem que Raabe tinha, inclusive, um local onde ela recebia outras prostitutas na casa dela, porque ela morava no alto das muralhas, e as pessoas vinham à procura de prostituição na casa da Raabe. Esta mulher vai se tornar a mãe do Messias. Mateus vai começar a sua genealogia falando desta mulher e de outras mulheres também que tinham uma vida nada evangélica nem católica. Aqui na França diz ter uma vida católica. Essa mulher não tinha uma vida católica. Era uma prostituta. Esta prostituta vai se tornar mãe do Messias. Não porque ela era prostituta, mas porque ela foi redimida e tocada pela graça de Deus. Não foi o fato dela ser prostituta. Ela poderia ser uma professora, governadora. Nada disso pode fazer de você uma pessoa que anda segundo o projeto de Deus. Só a graça de Deus pode. E Raabe dá um testemunho maravilhoso. Meu quinto personagem, então a gente já viu José, vimos Abraão, vimos Noé, vimos Raabe, e o meu último personagem do Antigo Testamento, a gente não tem tempo de ver Moisés e todos os outros, é Davi. Davi, um dia, ele já tinha várias outras mulheres, tinha filhos e tudo mais, ele devia estar indo para a guerra, não foi para a guerra, ficou em casa, estava fazendo talvez o calor que está fazendo aqui hoje, quase 40 graus aqui hoje no País Basco, e ele está então em cima da sua casa, no telhado do seu palácio, vê uma mulher muito bonita tomando banho nua no telhado da casa dela, que ficava mais abaixo, porque o rei tem uma casa maior, mais alta, um palácio, em Jerusalém. E ele tem um desejo por aquela mulher. Ele vai trazer a mulher para a casa dele, vai ter um relacionamento sexual com aquela mulher, ela vai se tornar grávida, ele vai descobrir, vai matar indiretamente o marido daquela mulher, que era amigo dele, que era general do exército dele, um hitita. E então Deus um dia envia Natã
para mostrar para Davi, o profeta Natan, que o Davi havia pecado. E o Davi, então, vai escrever vários salmos, inclusive o Salmo 51, que eu vou ler para vocês. Que está escrito em francês, mas eu vou procurar. Vou procurar. Achei em português. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Lava-me, ele diz. Ele pede perdão e a gente sabe que Deus vai perdoar Davi, porque Deus é cheio de graça. Deus, aqui nesse texto, a gente tanto vê a misericórdia quanto a graça. O que Davi merece? Davi, um homem que cantava na igreja, era músico, tocava na igreja, era um grande músico, um rei, compunha salmos e hinos, tinha gravado vários LPs, se fosse hoje em dia, né? Hoje em dia nem mais se grava LP. Mensagem antiga essa. Era um homem cheio do Espírito Santo, mas era um homem também que mentiu, que roubou a mulher do seu amigo e matou o seu amigo para que ninguém dissesse: a mulher está grávida do filho de Davi. Olha que coisa terrível. E Deus vai perdoar. O que Davi merecia? Um castigo. Deus é misericordioso, não vai castigar Davi. Ele vai ter que sofrer as consequências do pecado dele, né? Porque o salário do pecado é a morte. O reino de Israel vai ser dividido. Mas Deus, na sua graça, vai dizer: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Deus perdoou Davi? Claro que perdoou, porque Deus perdoa aqueles que se arrependem. Então percebe aqui que Deus, ele tanto age em misericórdia quando age em graça. Você vai ver que, por exemplo, Moisés duvidava de Deus. Deus vai utilizar aquele homem. Jacó era um mentiroso. Deus vai usar aquele homem. Não porque Jacó era um mentiroso, mas porque Deus é misericordioso e cheio de graça. Deus utilizou todos esses homens para trazer ao mundo o seu projeto, que é inteiramente baseado em volta da pessoa de Cristo Jesus. Muitos outros personagens da Bíblia eram como Davi, como o Jacó, como Moisés, como o Noé que se embriagou. Mas Deus, felizmente para a gente, é um Deus de graça e de misericórdia. Como você vai então responder a essa graça e a essa misericórdia? Então, que a graça é quando alguém superior se inclina para ajudar quem é inferior, para doar a alguém aquilo que ele não merece. Pela graça vocês são salvos, diz Paulo. A misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. É uma expressão divina, essa graça e a misericórdia. Como que você responde, então, a essa bondade, né? Porque, às vezes, misericórdia no Antigo Testamento é traduzido como bondade, mesmo como amor. Nós temos que, então, aceitar, reconhecer a nossa necessidade desta graça, dessa misericórdia. Humildemente aceitar que nós somos pecadores, que nós somos imperfeitos. E tudo que a gente tem que fazer é agradecer. Quando você recebe um presente, você não pergunta quanto custa. Qual é o problema do homem? O problema do homem é o mesmo problema que a gente encontra no homem no dia da queda. Sermos como Deus. Decidirmos que caminho que a gente vai tomar por nós mesmos. Fazer as coisas, como se diz em francês, segundo a nossa própria cabeça, e não segundo Deus. Então a gente tem que aceitar o presente que Deus nos dá, sabendo que a gente não tem condições de fazer de uma outra forma. Nós temos que aceitar aquilo que Deus nos está nos oferecendo. Quando você aceita a graça e a misericórdia de Deus, você vai então crescer no conhecimento dele, no amor dele. E aquilo que Deus plantou em nosso coração vai fazer a obra de Deus, vai realizar a obra de Deus em nós. Deus vai então nos transformar em agentes de misericórdia. A gentileza, a bondade de Deus vai estar enchendo todo o nosso coração, toda a nossa vida. E o Paulo, inclusive, quando ele ora pelos colossenses, ele diz que quando eles entendem a vontade, quando eles crescem no conhecimento da vontade de Deus, eles vão produzir fruto e vão continuar crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento da vontade de Deus gera frutos, gera conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe.